eu vendi meu consultório e fui para a Europa. Aí na Espanha, em Granada, tem o Palácio da Alhambra. O Palácio da Alhambra era abandonado, morava ali ladrões, bandidos e tal. E um americano interessado em estudar o islamismo, mas foi lá em Granada, falou com o prefeito e dizendo que queria morar lá. O prefeito disse: olha, mas você vai ser assaltado ali, vai ser roubado. Ele disse: não, mas eu não tenho nada para se roubar nem nada, eu queria morar lá. Ele disse: pois não, então pode ir. Ele aí escreveu um livro, Cuentos de la Alhambra, Contos da Alhambra. Aí na época assim o governo aí se interessou, restaurou e tal. Hoje é o maior centro de turismo, um dos maiores da Espanha. E lá tem um quarto, uma plaquinha assim, dizendo: aqui viveu o Washington Irving. E então quando eu cheguei da Europa, a gente chega mais brasileiro, né? Passei 3 anos fora e tal. Eu viajei 11 países, naquela época pedindo carona, tocando pandeiro. Aí a gente fica mais. Quando eu cheguei, aí comecei a ir para a Praça do Mercado, que minha infância eu morei 14 anos no Bar São José. E desde menino, mamãe todo domingo a gente ia para a missa da Igreja da Penha. Naquela época tinha uma missa às 5 horas da manhã. A gente com a cara de sono, mamãe levava, a gente ia para a missa e tal. Aí quando eu cheguei, eu fui para a Praça do Mercado de São José para reviver aquilo, sabe? Aquilo era uma maravilha, aqueles camelôs, tudo de remédio, propagandista. E sobretudo assim, a coisa afrodisíaca. Eu me lembro que tinha um lá que vendia garrafada. Aí ele pegava o vidro da garrafada, batia assim no vidro, aí só tinha aqueles velhos, aquelas prostitutas, sabe? Fazendo ali o trottoir, como chamam, que é bater calçado. O trottoir é o francês que diz. E então ele pegava a garrafada assim, aí fazia: isso aqui é para esses tipos de homem que chega em casa de noite, se deita com a mulher e fica fundo com fundo, feito casa de vila. Agora você tome e dê a nega véia, porque a nega véia fica quente que está fundo de chaleira. Ele disse: o homem que toma remédio e não compra para a mulher, 2 coisas acontecem. Ou ele está liso ou não gosta da mulher. Aí já começa a humilhar. Então, aí eu comecei ali ouvindo aquelas histórias, né? Agora, na época eu já fui do Partido Comunista, do Partidão, trabalhei no MCP, eu era o secretário de Finanças do partido, sabe, na época de Arraes. Zé Will, que a Arraes adorava ele, era um agitador danado, aquele pessoal do MCP, de teatro, vivia nas mulheres de caminhão, nos canaviais, fazendo aquelas representações, sabe? Mas a gente era mais com o serviço médico. Aí quando eu cheguei, eu comecei a frequentar a Praça do Mercado, vi aquelas histórias, aquele pessoal. Eu disse: pronto, isso aqui é minha Alhambra. Aí eu comecei, no começo era um gravador, sabe? Aí tinha momentos assim que ele dizia: doutor, eu só digo isso e o senhor desligar o gravador. Aí eu peguei: não, eu vou fazer. Aí eu mentalizava mesmo, né? Ouvia, depois entrava na Igreja da Penha: espera que minha mulher está ali esperando ali. Pegava, da nota, chegar em casa, passava ali. E depois eu me lembro que os meus livros, assim, eu sempre distribuía com eles para ouvir a opinião deles e tal, né? Teve um que disse: mas doutor, sua cabeça é um computadorzinho. O senhor disse igual como eu disse ao senhor. Porque, claro, eu já estava convivendo com aquele pessoal, né? Eu passei 10 anos ali diariamente. Então, eles tinham, é o que se chama o disco. É a conversa, a mesma conversa, cada um tinha um disco. Outros gostavam de falar de mulher. E então, claro, como eu era do partido, houve o golpe militar e tudo e tal, eu não me definia politicamente, porque senão criava ali um divisor de água, quem era da direita, quem era... Então ninguém nunca soube na época assim que eu era do partido, por isso, né? E eles me contavam, tinha muita confiança em mim, sabe? Tanto é que esses livros eu comecei a publicar, esses mais íntimos assim, depois que muita gente morreu, 20 anos passados e tudo, né? Porque eles me confiavam, contavam tudo. Eu me lembro que tinha um, Leonardo, ele vendia a banha da Jerimataia. Dizia que era para reumatismo, para Deus. Eu digo: Leonardo, começa resina da Jerimataia.
Eu disse, como é essa resina da Jerimattaia? Ele disse, eu pego uma vela, boto meia lata de azeite para derreter no fogo, pego uma vela, raspo, boto lá e depois eu compro umas latinhas e boto. Era a resina da Jerimattaia. E naquela época eram umas latinhas pequenas, aí eu chegava aquela roda de gente, né? Eu dizia, eu queria uma latinha dessa, porque eu estava com a dor no braço e fiquei bonzinho. Agora eu vou comprar um para levar para casa para minha mulher. Aí comprava e saía, né? Aí eu via quando eles diziam no alto-falante, esse aí é doutor Liedo, diretor da Impetur. Aí caía o pessoal todo em cima, né? Eu frequentei muito cinema, que era a coisa da minha época, né? Era os cinemas, por exemplo, o bairro São José tinha 3 cinemas. Tinha o Glória, tinha o São José e tinha o Ideal. Sabe? Por exemplo, o Glória tinha primeira e segunda classe. Tinha uma paredezinha, a segunda classe era em pé. Spencer me pediu para dar um depoimento, ele fez um documentário sobre o Glória. E eu fui menino ali no Glória. A Paixão de Cristo, uma versão francesa, muda. Eu chorava, sabe? A minha professora de catecismo. Todo o bairro de São José assistia, aquelas filas imensas. O bairro de São José era todo familiar, você não via um prédio, não via uma casa. Muito raro era uma venda, um negócio assim, uma quitanda, mas casa comercial, nada disso, peça de automóvel e tal. Naquela época, a cadeira do cinema, as pessoas todas eram de paletó, e o paletó saía por trás da cadeira, ficava assim, sabe? Então a gente pedia à minha avó, eu dizia, a mamãe mandou botar uma dúzia de broches de segurança. Para quê, menino? Não sei. Aqueles broches de segurança no escuro, a gente ficava, pegava um paletó juntando com o outro. E o cara sem sentir, o paletó lá de fora, ele vendo o cinema. Aí depois a gente ficava esperando para ver a saída, assim. Quando levantava tudo agarrado, tudo preso, sabe? O Arte Palácio era uma lindeza, rapaz. Quando começava aquele bom, aquela cortina pesada se abrindo assim, sabe? Aí começava aquelas propagandas e tal. O Arte Palácio, dia de segunda-feira, era um negócio. Os grandes colégios, ia tudo para lá, matinê, sabe? O Marista, o Americano Batista, o Nóbrega, o Diabo. E a gente era tudo de farda, uma farda bonita, sabe? Fechada aqui, tudo. Meu avô tinha uma biblioteca de 14 mil livros. Era professor Metódio Maranhão, da Faculdade de Direito. Então todos os netos trabalhavam na biblioteca de meu avô. Vovô, que tinha naquela época galerias da Europa, aqueles livros de nu, que era cada nu bonita. Aí veio o meu gosto por livro. Mas você vê a coisa como é. Todos os netos trabalharam com ele. Mas nenhum herdou essa coisa de vovô, de guardar, de colecionar, sabe? Eu sempre gostei muito de estampa, de figura. Eu sou uma pessoa visual, sabe? Eu leio, eu não sou bom leitor, eu não tenho concentração. Essa quantidade de livros é que eu gosto de beliscar aqui, beliscar ali, ver um livro de cozinha, um livro de sacanagem, entendeu? Se é coisa de estampa, por exemplo, eu cheguei na Europa, eu digo, porra, eu dentista, eu vim do Brasil para estudar dente aqui, dente tem todo o canto. E comecei a viajar, eu conheci quase todos os museus, comprar livro, né? Eu me lembro, eu fazia o seguinte, eu comprei um livro de H. Van Loon, As Artes. Então ele dava todo um roteiro. Ele dizia, bom, se você quiser ver os melhores Van Dyck, estão na Alemanha. Aí eu com a mochila, aí eu viajei 11 países assim. Aí chegava lá, eu me lembro, por exemplo, os Bruegel, que é um primitivo flamengo, os melhores Bruegel estão em Viena. Aí eu saía para Viena para ver e tal. Então e lia, eu comprei muito livro, frequentei muito museu, tudo. A Luiz Magalhães uma vez teve aqui, mas do que eu admiro no seu trabalho é que você não se esqueceu de nada. Entendeu? Você tem de tudo, de moda, de cinema, de religião, de sacanagem, de tudo. E tudo muito. Não é um livro. Você vê, essa parte aqui toda é de cozinha. Eu tenho um cozinheiro nacional, doceiro imperial, de 1800. Eu tenho um livro aí que é uma beleza, Sofia Loren na cozinha, com as fotos. Porque Sofia Loren, uma mulher do cinema, muito bonita, viajava muito. Então aquelas autoridades, aquelas pessoas, aquelas celebridades, convidavam ela para almoçar para isso e ela pedia as receitas.
Eu me lembro que tem uma receita aí que ela dá do General Tito, sabe? Então, todos esses livros meus foram comprados em sebo. Não tem nenhum livro comprado em livraria, não. Todos os livros, tanto é que eu agradeço e digo que meu trabalho só foi possível graças aos sebistas do Recife.